Eu vou ler a versão que está ao Data Show e depois eu vou ler a minha versão aqui. Lucas, capítulo de número 17, verso de número 19. E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Vou ler a minha versão, que diz o seguinte: certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus, Cida? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Feche os olhos, Senhor, fale aos nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Nós estamos aqui diante do texto em que os fariseus tinham aqui uma percepção da vinda do reino de Deus. E para eles era um momento único. Era um acontecimento surreal, uma coisa que impressiona a vista de todos. Seria um acontecimento histórico, súbito, visivelmente grandioso, algo que estaria sendo comprovado por qualquer espectador do mundo, né? A expectativa do reino de Deus vir à terra era uma coisa grandiosa à luz dos fariseus. E uma das coisas mais fascinantes é que eles chegam para interrogar Jesus nessa seguinte perspectiva: Senhor, quais são os sinais que de fato mostrarão que o fim está próximo? O que podemos esperar para que o fim esteja próximo? E a ideia deles é ouvir dos lábios de Jesus, Fátima, quais eram os grandes sinais, os grandes acontecimentos. A expectativa deles não era saber a hora ou o dia que Jesus iria voltar, ou do grande retorno do Messias, mas sim os acontecimentos. A expectativa era os fenômenos naturais que iriam comprovar a vinda do reino de Deus. E Jesus responde dizendo o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Automaticamente ele frustra os fariseus, porque a ideia, Pedro, eu preciso saber quais são os sinais externos que vão comprovar a vinda. E Jesus dá um banho de água fria. Os sinais não são externos, e aquilo automaticamente gera um incômodo. Eu quero que vocês imaginem as frustrações deles da seguinte maneira: muitos dizem que toda catástrofe, toda calamidade é sinal dos fins dos tempos. Pastor, eu vi um terremoto recentemente em Marrocos, vocês viram, né? Essa semana, acho que foi ontem ou antes de ontem, em Marrocos, mais de 5.000 pessoas já estão dadas como mortos e alguns desaparecidos. E aí a frase de nossos lábios é o fim dos tempos. Nós vemos notícias aqui, a enchente agora lá no sul, é o fim dos tempos. Nós vemos pai matando os filhos, filhos matando os pais, e dissemos, é os fins dos tempos. A expectativa nossa é que cada coisa que nós vemos no noticiário nos faz dizer, é os fins dos tempos. Jesus está voltando. A volta do reino de Deus, a vinda de Cristo está próxima. Nós ouvimos falar, e já é comprovado isso, já vi até vídeo sobre isso, pessoas que já pagam a conta no mercado com a mão, porque o chip já está na mão. É o fim dos tempos, é a marca da besta. Nós estamos sempre vendo coisas que nos fazem dizer com toda certeza, é os fins dos tempos. E o que Jesus diz é que os fins dos tempos não está ligado a algo exterior, não é algo que veremos visivelmente, mas o reino de Deus começa a partir daqui. E eis aí uma grande crise no ser humano, porque a Bíblia me ensina em Mateus 24, verso 36, que Jesus diz para nós que quando o dia
quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, muitos vão dizer, o fim está próximo. Mas se nem o Filho sabe, quem sou eu para determinar qual vai ser o dia ou qual vai ser a hora? E eis os fariseus querendo saber quais são as calamidades que nós veremos para ter a certeza que o fim está próximo. Aos que têm fé, nós não estamos preocupados com os sinais. Aos que têm fé, nós sabemos que isso é algo que está nas Escrituras. São, como aprendemos em Apocalipse, são as dores de parto. São os sentimentos, as atrocidades fazem parte daquilo que a palavra nos apresenta. Talvez a gente diga, pastor, o senhor está errado. Será que quando a bomba atômica foi lançada, será que eles não pensaram, é o fim dos tempos? Será que na Primeira Guerra também não pensaram, é o fim dos tempos? E na Segunda Guerra, é o fim dos tempos? E na Guerra Fria, é o fim dos tempos? Não precisamos ir longe, vamos voltar mais ao texto. Jesus, ele diz, essa cidade há de ser queimada, tudo será destruído. 50 anos depois, posso estar enganado, entre 50 e 30 anos depois, de fato, tudo fora destruído. Talvez eles poderiam pensar, é o fim dos tempos. Viveremos a eternidade, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, até Jesus voltar, cada um deles irá dizer, é o fim dos tempos. A verdade é essa. Há quanto tempo estão dizendo, é o fim dos tempos? Há quantos anos estão dizendo, é o fim dos tempos? Há anos dizem isso. E o que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos, que ali estavam ouvindo, mas especialmente os fariseus, para de querer procurar sinais externos. Começa a procurar sinais internos. Aos que têm fé, não estamos preocupados com os sinais, e sim com a nossa intimidade com o Senhor e a anunciar o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa primordial preocupação. O nosso descanso, a nossa ansiedade para o fim dos tempos, o retorno de Cristo tem que estar focado nisso. Então a nossa preocupação inicial é estar focado unicamente naquilo que o Senhor diz. Logo, não nos sinais de destruição, mas o reino de Deus começa a partir daqui. Jesus vai dizer no verso 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, entre os que têm fé. O reino de Deus começa aqui, está dentro do coração dos que creem em Jesus. É a partir daí que vocês vão ver os sinais. Jesus vai dizer algo muito além. Lucas capítulo 8, verso 10. Você pode ir lá comigo? Eu vou ler a minha versão. Diz o seguinte: e ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Veja, ouça o que eu vou dizer a vocês. Então, o reino de Deus começa aqui, os sinais começam aqui. E não somente aqui é o nosso coração, mas os mistérios de Deus também estão aqui dentro nos nossos corações. Deus revela o seu mistério aqui, a começar aqui, e não lá fora, a começar aqui. E o que Jesus está dizendo para nós, e especialmente para os fariseus, é: para de querer procurar coisas fora, no exterior, e começa a procurar no interior. Qual é o maior sinal de que o reino de Deus está próximo? Quando eu, que era bêbado, já não sou mais preso ao vício. Quando eu era tomado por fúria, e agora eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus, e a mansidão toma conta do meu ser. Isso é resultado do reino de Deus. E não somente isso, mas digo aos irmãos em Lucas 8:10, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Está sobre nós, está colocado sobre nós o inteiro desejo dos mistérios de Deus. Ele coloca sobre você os mistérios que são celestiais.
E o propósito de Deus é que a sua expressão de amor, de graça, misericórdia, justiça para esse mundo comece através de nós. Nós expressamos esse amor de Deus. Por isso que Jesus vai dizer para os fariseus: veja, vocês estão procurando lá fora quando começa aqui dentro. Vocês querem saber qual é o sinal do fim dos tempos? É quando vocês começarem a pregar o evangelho. É quando vocês pararem de colocar peso sobre os outros. É quando vocês começarem a se preocupar com o templo e não com a oferta que é dada. Quando vocês pararem de roubar, aí sim vocês vão ver o sinal do reino de Deus voltando automaticamente. É na mudança, na transformação. Como dito, os mistérios de Deus estão dentro de nós e por isso o reino de Deus flui através de nós. Através de mim, através de você, que o reino de Deus vem à tona. Para de esperar algo externo, é ali, é lá. O Senhor começa trazendo a mudança do reino a partir de nós. Então, quando eu vejo uma atrocidade como acontecera no Rio Grande do Sul, qual é o sinal de que o reino de Deus está próximo? É quando você no seu coração sente o desejo de ajudar. Não somente isso, e coloca em prática. Vocês se lembram quando acontecera aquela tragédia em Petrópolis? Muitos disseram, é o fim dos tempos. Mas aquilo aconteceu mais de uma vez em Petrópolis. Gerações anteriores disseram, é o fim dos tempos. Vieram outra geração, vivenciaram a mesma dificuldade. O que eles disseram? É o fim dos tempos. Agora, quando o reino de Deus vai de fato se cumprir, quando pessoas que foram colocadas ali para governar aquela cidade começarem a se preocupar mais em como escoar a água, como resolver esse problema, aí sim o reino de Deus está próximo. Não pelas fatalidades, mas pela mudança do interior. Logo, o que Jesus está dizendo é que vivemos o reino de dentro para fora, e não de fora para dentro. Os fariseus eram governados por aquilo que eles viam. Logo, o que eles viam, governavam dentro dele. Eles viam riqueza, riqueza governava. Eles viam poder, o poder governava sobre eles. O que você vê pode governar o seu coração. O que gera interesse em você governa o seu coração. Estava falando antes de começar o culto com o irmão Reynolds de uma verdade absoluta. Estávamos falando sobre lideranças. E uma das coisas que eu tenho aprendido, e aprendi muito forte com isso, é que o ser humano almeja muitas coisas. A gente almeja muitas coisas. E é bom, não é ruim. O problema é quando aquilo que almejamos governa o nosso interior. Governa o nosso interior. Então o meu desejo de crescer, ele começa a partir da minha intimidade com Deus. E não dos cargos que eu ocupo. Tem gente que se acha importante pelos cargos que se ocupa. Eu já fui projeto de pastor. É um termo bem ótimo. Eu obedeci o que tinha que ser obedecido, nunca falei além do que mandaram, e nunca subi no altar para dizer algo contrário do que já tinha sido dito. Eu sempre aprendi, através dos 10 mandamentos, na escola dominical e com meus pais, respeitar a autoridade. O nosso desejo de crescer faz com que a gente ache que para crescer começa por fora. Eu almejo o cargo de um, almejo o cargo do outro. Mas o Senhor nos ensina que para crescer eu começo na minha devocional com Ele. É a minha intimidade com Ele que me fará ser reconhecido. E por mais que homens não me reconheçam, o Senhor me reconhece. E os fariseus almejavam coisas. Existem pessoas, Carlão, que não aceitam não ser considerados líderes. Existem pessoas que não aceitam ser paparicadas. Existem pessoas que têm ciúmes dos outros porque são cumprimentadas. Isso é triste. E o ser humano deseja urgentemente ser reconhecido. Esse é o desejo, eu quero ser reconhecido. Eu preciso que as pessoas vejam como eu faço as coisas. Eu quero ser elogiado, eu quero ser paparicado, eu quero isso, porque talvez me reconheça. E a gente esquece que o primeiro reconhecimento tem que ser de Deus. Porque aqueles que nos reconhecem
de vida, esposa, filho, trabalho, emprego, eles não vão nos levar para o céu. Mas o que há de nos permitir a entrada da morada eterna é aquele Deus que nos reconhece, é aquele que diz: eu conheço você. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus há de falar para alguns: aparta-te de mim, porque não vos conheço. Primeiro, ser conhecido por Deus. E quando eu sou conhecido por Deus, Deus me faz ser conhecido pelos outros. Porque Deus quer ser conhecido através de nós. Deus quer ser conhecido através de nós. Quando que virá o reino dos deuses, então? Quando que isso acontecerá? É o que Jesus está ensinando. Vivemos o reino de Deus de dentro para fora e não de fora para dentro. Precisamos compreender que o reino, a restauração, a vinda de Cristo, todo esse propósito que Cristo prega para nós, do novo céu, da nova terra, começa a partir daqui. E aí eu quero compartilhar com vocês algo fascinante. A Bíblia conta para nós que Israel foi chamado para manifestar o reino de Deus em sua saída do Egito, para a entrada da terra prometida. Essa jornada deveria durar no máximo algumas semanas, porém Israel levou 40 anos para poder desfrutar daquilo que Deus tinha separado para eles. Eles vagaram pelo deserto, quantos anos? 40 anos. 40 anos vagando no deserto. Hebreus capítulo 3, verso 10. Se você puder ir comigo, Hebreus capítulo 3, verso 10 diz o seguinte: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Verso 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Vou ler outra versão. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A frase do verso 10, se desviando, é traduzida pela palavra grega que significa vagando. Ouça isso, guarda em nome de Jesus no seu coração, porque eles estavam vagando em seu coração, porque eles estavam vagando dentro de si, eles começaram a vagar do lado de fora. O reino de Deus começa aqui, é daqui para fora e não de fora para dentro. Porque eles viveram a vida vagando em seu coração, saíram da terra, saíram do Egito, criaram um falso Deus. O coração deles estava vagando, buscando ter aquilo que os outros povos tinham, buscando ter aquilo que as outras nações tinham. Vagando no seu interior, automaticamente eles começavam a vagar no seu exterior. Como dito, por vagar aqui dentro, começaram a vagar do lado de fora, 40 anos no deserto. O que estava acontecendo por dentro definiu, moldou o mundo ao redor deles. E é por isso que Jesus chega para os fariseus e dizem: olha, o reino de Deus não é algo visível a olhos nus. O reino de Deus começa aqui dentro, dentro de você, porque o seu desejo é ver coisas, calamidades, e talvez, conhecendo o coração de vocês, fariseus, vocês querem logo a destruição, vocês querem um fogo para os que não são judeus, vocês querem um fim para os que não obedecem à lei, mas cuidado, vocês podem ir juntos. Porque no coração de vocês, vocês querem destruição. E quando eu digo a vocês que o reino de Deus começa aqui dentro, se arrependa aqui dentro, mude aqui dentro, busque aqui dentro. Porque se o coração de vocês continuar vagando, a vida do lado de fora vai ser isso: andar em deserto durante anos e anos e anos. E a lição aqui é simples: o que está acontecendo dentro de nós afeta o que acontece ao nosso redor. É ou não é verdade, irmãos? Se nós estamos emocionalmente mal, tudo que está ao nosso redor também acaba sendo acometido dessa tristeza que está dentro de nós. Se
as coisas fluem no nosso coração, todo o redor flui também. Agora, se nosso coração está doente, tudo ao nosso redor começa a ter doença. Se no nosso coração há mágoas, tudo ao nosso redor é pautado por mágoas. Se no nosso coração há alegria, tudo ao nosso redor é sinal de alegria. Uma pessoa com o coração cheio de mágoas, olha para o dia escuro e diz: que tempo horroroso, acabou com o meu dia. Uma pessoa alegre olha para o tempo e dá graças a Deus pelo dia. Uma pessoa rancorosa, quando outro passa desapercebido e não a cumprimenta, gera ira e fúria em seu ser. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando percebe que a outra passa, ela vai atrás e fala: não me deixe de falar comigo, não deixe de me cumprimentar, você é bênção na minha vida. Há uma diferença nisso. Pessoas que almejam títulos, obedecem o seu interior. Pessoas que almejam a Deus, obedecem unicamente ao Senhor e se submetem a Ele. O que Jesus está tentando trazer para nós é que o nosso coração precisa ser cuidado, porque tudo começa a partir do nosso coração. Eis que Salomão há de nos ensinar, e sabemos disso muito bem, sobre tudo que se deve guardar, guardar o teu, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4, 23. Guardar o nosso coração é uma das principais responsabilidades da nossa vida, irmãos. Guardar o coração é um dever nosso, porque se você não guarda o teu coração, você fere os outros. Se você não guarda o seu coração, ele vai ser tomado de sentimento totalmente grotesco. Nós precisamos guardar o coração, porque de lá vem a fé. Guarda o teu coração, cutuca o outro em nome de Jesus, fala assim: guarda o teu coração. Cuidado com a ansiedade, cuidado com o medo, cuidado com as preocupações, porque se isso tudo tomar o seu coração, você pode ter um ataque cardíaco. É ou não é verdade? Emoções geram ataques cardíacos. Muitas coisas fazem o nosso coração entrar em parafuso, colapsar. E vocês acham que dentro da casa de vocês também pode entrar em colapso se o seu coração não estiver guardado no Senhor? Claro que sim. Se nós não guardarmos os nossos corações, irmãos, que cuida de todas as áreas de nossas vidas, nós vamos ser tomados por desejos que não pertencem a nós. Se não guardarmos o nosso coração, que é a fonte de fé em Cristo, começarmos a acreditar nas mentiras que o medo diz para nós, nas palavras de ansiedade, acreditar nos falsos profetas, nas heresias, irmãos e irmãs, nosso coração entrará em colapso total. Por isso que a pergunta que eu lhe faço é: quem governa o seu coração? Quem governa o seu coração? Quem governa o seu coração? É o que Jesus está dizendo. Olha, vocês estão procurando sinais externos, mas olha para dentro de ti. Olha para dentro de ti. Quem que governa o seu coração? Porque aquilo que governa o seu coração, irmãos, vai mudar completamente todo o seu ser. Mais uma vez, Lucas 17. O reino de Deus não vem com uma aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino começa dentro dos nossos corações. Os mistérios de Deus estão em nossos corações, o seu amor, a sua paz. Não que o mundo não nos abale, de forma alguma nos abala, porém a maneira que eu respondo ao mundo tem tudo a ver como está o meu coração. É como Jesus nos ensina: a boca fala o que está cheio. Diante da tempestade, a Bíblia conta para nós que Jesus estava dormindo, talvez por cansaço, mas é bem provável que Jesus, vindo do céu, ele tinha em seu coração a palavra do Pai.
Ele tinha eternidade, Pedro, dentro dele. Ele tinha paz de Deus dentro dele. Ele tinha misericórdia de Deus dentro dele. Então, automaticamente, aleluia, quando Jesus dorme, é inerente ao que o mundo está vivendo. Porque a paz que Deus dá excede a todo entendimento. Automaticamente, acordam Jesus desesperadamente. Jesus se levanta. Ele olha para a tempestade, e a mesma calma que o fez dormir é a que ele professa em seus lábios: aquieta-te. E a tempestade para, e tudo se acalma, porque aquilo que está cheio o coração de Cristo, ele professa com seus lábios. Se meu coração está cheio de Deus, na hora de ter um problema, eu falo com a autoridade de Deus que está dentro de mim. Então, as coisas ao meu redor podem estar tensas, mas se eu busco a paz de Deus, a maneira como eu respondo isso é de mansidão. Porque se a paz de Deus controla o meu ser, Maria, automaticamente eu professo essa paz. Por isso que os dons dos frutos do Espírito é algo essencial a nós. A realidade interna se tornou a realidade externa em Jesus. O que está governando o teu coração? O que governa? Aos fariseus, o medo do fim, a destruição, quando vai ser o tempo, quais são os sinais para eu saber que está chegando. Você vai se perder nisso a vida inteira, porque há sinais acontecendo há muito, muito tempo. Há muito e muito tempo. Nós temos a globalização, podemos saber o que acontece agora na China, saberemos o que acontece agora em qualquer lugar, qualquer canto do mundo. Mas vocês acham que essas destruições já não tinham há muito tempo? Doenças, há muito tempo. Só que agora a gente sabe. E na nossa mente o que fica é: o mundo está acabando. Jesus está voltando. Nossos olhos estão mais nisso do que na nossa mudança interior. É por isso que Jesus está dizendo para nós: olha, o reino começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque se começar de fora para dentro é muito perigoso. É muito perigoso. Jesus tinha paz dentro dele. O seu coração era tomado de paz. O seu coração era tomado da paz de Deus, da paz que o seu pai colocava sobre ele. Então a maneira, Pedro, dele falar era com mansidão. A maneira em que ele se portava era de acordo com aquilo que Deus colocava sobre ele. A justiça estava sobre ele, porque no seu coração a justiça de Deus era tudo. Então quando ele entra no templo e ele destrói tudo, é porque a justiça tomou conta do lugar. E a gente olha para a gente e tem situações que precisamos responder, complicações, dificuldades, em que o mundo espera de nós a manifestação do reino de Deus. Então no meio de uma reunião em que há um momento tenso, eles olham para você e Deus olha para você e diz: Paulo, agora eu vou me manifestar através da sua vida. Fale daquilo que você tem cheio o seu coração, fale daquilo que te governa. Deus te deu mansidão, discernimento. Se tem alguém aqui que é bom para resolver problema, é o crente. Você sabe por quê? Porque Deus nos deu o espírito de discernimento. Nós temos que ser os primeiros, não para aparecer, mas porque Deus nos deu discernimento. Eu não consigo entender, irmãos, crentes que são tomados por um desespero. Discernimento, a gente ora, pede a isso: Senhor, eu preciso de discernimento para saber lidar com essas questões emocionais. Discernimentos a começar por mim, depois para essas questões externas. Mansidão, quando está em um momento de crise, desespero, quem é o primeiro a trazer paz? O crente. Por quê? Porque o coração dele é governado pelo Senhor. É o crente. Por isso que o reino de Deus começa aqui, para depois ir para fora, porque começa a partir de vocês. É de vocês. Guardar o coração é um princípio de todo cristão. Porque é dele que provém os mistérios de Deus, o reino de Deus, a paz de Deus, a misericórdia de Deus. Começa aqui. Então, irmãos, guardar o coração é uma coisa fenomenal. Você sabe que quinta-feira nós pregamos sobre caçadores de pulgas.
Em um momento eu citei Marcos 16, em que está descrito ali toda a nossa personalidade, em que as mulheres vão ao sepulcro, e a primeira coisa que elas olham não é o corpo de Cristo que não está ali, mas a pedra que fora removida. Tem gente que dá valor à pedra e não ao Cristo ressurreto. Quem foi que tirou a pedra? Elas perguntam. Porque a pedra era muito grande e os olhos delas estavam voltados na pedra tirada e não no Cristo que não estava ali. Esse é o ser humano que somos. Olhamos para coisas e isso preenche o coração. E aquilo chama a nossa atenção. Mas quando o meu coração é governado por Cristo, eu não me preocupo com a pedra que foi me removida, mas o meu interesse único é onde está o corpo de Cristo. É isso. O meu olhar está para o Cristo ressurreto e não para a pedra removida. E eis o ser humano que somos. Pastor, olha a desgraça que aconteceu ali, olha a fatalidade que aconteceu ali, e a gente fica assim tomado de uma ansiedade, de uma preocupação, de um medo, de imaginar como será feito isso e aquilo, e é do humano, isso é comum. Porém a nossa preocupação maior deve ser que o reino, a volta de Cristo, ela começa a partir daqui, porque o mundo inteiro deve ouvir a palavra do Senhor. O mundo inteiro tem que ouvir a palavra do Senhor. Me fugiram o texto aqui agora, mas Jesus vai dizer para nós que quando a mensagem do Evangelho for pregado, aí sim, Ele voltará. Mas há muitos de nós, a volta de Jesus está ligada a vulcões explodindo, aviões caindo, terremotos, e a gente esquece o primordial, é o falar de Cristo que fará com que Cristo volte. É isso. E o nosso coração, irmãos e irmãs, está sendo governado pelo quê? Os fariseus esperavam algo fora, porque o coração estava duro demais. Se você está vagando aqui dentro, vai continuar vagando nesse deserto da vida, não sentindo satisfeito com nada, querendo sempre mais e nunca tem. O reino de Deus começa no coração, não em acontecimentos que vemos na televisão. Isso aí, como dito, são os princípios das dores. Quanto mais o reino de Deus estiver governando o nosso coração, mais veremos o poder de Deus a cada fala que sai de nossos lábios. Quanto mais do reino de Deus eu tenho dentro do meu coração, mais verei os efeitos e os frutos através da minha oração. Quanto mais do reino de Deus, quanto mais de Cristo eu tenho, mais verei isso ao meu redor. Meu Deus, isso aqui é importante. Quantas vezes a gente entra em crise, esperando que o outro corresponda, ou que o outro se resolva, mas ele está perdido, está vagando. E quem que tem que dar solução? A gente que busca Cristo. Tem tios, primos, irmãos, amigos, no trabalho, seja onde for, pessoas estão vagando, e quem que tem que dar a resposta? Cristo através de nós. Nós temos que ser resposta, porque Cristo morreu na cruz, para que eu e você possamos sim, manifestar a grandeza do reino de Deus. Tem gente esperando uma oração tua. Você entende isso? Tem gente acamada esperando que você, Carlão, ore por elas. Tem gente que está esperando que o intercessor, como você, Bruno, comece a orar por eles. Pastor, mas tem que vir da pessoa, é verdade. Mas se o coração deles não começa aqui dentro, o reino de Deus, o que a gente pode esperar? Os fariseus querem coisas incríveis, encantando os seus olhos. Mas o Senhor quer dizer a eles, olha, o reino de Deus está entre vós. E quando ele fala entre vós, ele não está falando para os fariseus, ele está falando para os discípulos. Porque quem o interroga são os fariseus. E Jesus vai dizer, olha, ele começa aqui dentro, não do lado de fora. Uns dizem, está ali, outros diz que está lá. Não, não, não. Ele está dentro de vós, está dentro de vocês. Mas se você não tem fé, você está procurando coisas do lado de fora, quando na verdade Deus quer começar aqui dentro. Por isso, guarde o seu coração, porque dele vêm os mistérios de Deus.
Dele vem a mansidão, o fruto do Espírito, a mansidão, tudo toma conta. Por isso, quem governa o seu coração? A ansiedade. Então você vai ser tomado por ansiedade. A maneira de você responder, a maneira de você agir é resultado daquilo que governa você. O que governa o seu coração é o medo. Então na hora de você falar, você não consegue. Na hora de se impor, você não se impõe, porque o medo toma conta da sua alma. As preocupações. Tem gente, Francisco, que nem dorme direito, tem medo de sonhar, ou sonha com muitas coisas. E a gente sente-se inquieto. Quem governa o nosso coração, irmãos, tem que ser o Senhor. Eu aprendi que não tem um sonho que não tem explicação. Ou pode ser resultado de dormir de barriga cheia, ou pode ser resultado de revelação do Senhor. Mas o crente tem discernimento, se é um é outro. Quem não tem Cristo governando o coração, acha que tudo é algum mistério para ser revelado. Quem governa o seu coração? Eis a palavra de Jesus aos seus amigos fariseus, amigo com coração, né, em Cristo, né? Quem governa o seu coração? Se Jesus governa o seu coração, o seu falar, o seu agir, o seu pensar, o seu se mover, é Cristo em ti. Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo, é Ele que vive em mim. Então quando a gente para pensar, Carlão, a perspectiva nossa é que Jesus olha para aqueles homens na expectativa de quando que virá os sinais, a qual momento nós teremos essa percepção. Senhor, diga em seus lábios, será um terremoto? Será o fim disso? Será que é isso? Será que é aquilo? E a Bíblia, Jesus olha para eles e diz, olha, a expectativa que vocês têm eu irei frustrá-la. Para de esperar o externo, não acha que vai começar, não, começa aqui dentro, E se tem algo que eu aprendi, como diz Romanos, que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são esses? Nós. Sabe, eu não acho, aliás, achando não, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão perdidas, elas não querem, Marilane, um sermão bem feito. Elas não querem, Dilma, um linguajar rebuscado. Elas não querem, Cida, uma pessoa com a voz bonita. Elas querem unicamente uma oração. Elas querem ver em você a esperança que elas não estão tendo. Elas querem em um minuto que você diga algo, que você ore. Existem pessoas que estão desesperadas, olhando o mundo se acabando, e entram debaixo se escondem, e são tomados por ansiedade, depressão, medo, angústia, olham os sinais dos tempos, e são tomados por um desespero, nem dormir dormem mais, ansiedade toma conta, e Deus está dizendo, aonde estão os filhos de Deus, para através dele, trazer tranquilidade ao coração desses. Tem gente, irmãos, que estão desesperados, esperando uma fala sua. É pedir muito? É pedir muito que talvez um vizinho seu receba uma oração sua? É pedir muito que você olhe para o porteiro e abra um sorriso para ele? Dê paz do Senhor a ele? É pedir muito que você, ao ir ao mercado, você seja sorridente com as pessoas? É pedir muito que comece pelo pouco? O pouco é isso. A melhor maneira de você evangelizar é sorrindo, é mostrando que a paz que você tem em Cristo faz você dormir, Pedro, no meio de uma tempestade. É isso que chama a atenção dos outros. Meu Deus, que homem é esse que está sorrindo em momento de tristeza? Não que isso não venha nos abalar, não que uma tempestade não nos abale, não que um terremoto não nos abale, nos abala. Mas a maneira que a gente fala gera toda a diferença. É como que eu respondo. É Jesus dormindo, ele responde à tempestade com aquilo que ele tem cheio dentro dele. Como que eu vou responder, irmãos, às atrocidades desse mundo?
Como? Como? Através daquilo que eu tenho dentro de nós. Olha, os governantes podem fazer o que eles fazem, mas uma coisa eu sei: quem governa é o Senhor. E por mais que a gente se entristece, por mais que a gente fique com raiva, eu sei que no final é o Senhor que vai dar a palavra final. E eu sei que em nome de Jesus, que são pegos pela injustiça, o Senhor vai cuidar desses. O Senhor vai cuidar desses. E que a ira do Senhor venha para aquilo que é justo. É isso que tem que acalmar o meu coração. Quando eu olho para as atrocidades do mundo, quando a gente liga a televisão e vê determinadas coisas, meu Deus, a gente é tomado de desespero. Quantos de vocês, irmãos, olham uma notícia e acaba contigo? Mas nós somos resposta para esse mundo através de Cristo Jesus. Então eu termino esse sermão dizendo para vocês mais uma vez: cuidem do coração de vocês, porque aquilo que vocês estão vendo pode gerar ansiedade aqui dentro. E é por isso que Jesus está dizendo: olha, o reino começa aí, cuida do teu coração, cuida disso aqui, porque se você não cuidar, outra coisa vai governar. Cutuca o irmão e pergunta: quem governa o seu coração? Quem governa o seu coração? Quem governa o seu coração? Quem que governa? Em nome de Jesus, que seja Cristo Jesus no seu coração, amém? Que Ele possa governar na maneira de você falar, na maneira de você agir, na maneira de você pensar, na maneira de você obedecer, na maneira de você chorar. Que Jesus governe o nosso coração, porque se não governarmos, nós vamos preocupar com tudo caindo e não vamos preocupar com a nossa vida no Senhor. Se coloca de pé, vamos orar junto comigo. Em nome de Jesus. Se você sente no seu coração que Jesus precisa governar mais, se há medo, se a ansiedade está tomando conta do teu coração, coloca a mão no seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa manhã primeiro te dar graça, Senhor, porque a verdade é que muitos de nós viemos aqui com muitas coisas tomando conta de nosso ser. Talvez preocupações com isso, ansiedade, medo, angústia. Talvez aquilo que estamos vendo do lado de fora tenha governado aqui dentro. Talvez aquilo que nós estamos ouvindo do lado de fora tenha governado o nosso interior. Mas, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos que o Senhor volte a governar o coração da gente, para que possamos responder à crise familiar com a paz de Cristo dentro de nós, para que possamos responder aos nossos filhos com a misericórdia de Cristo em nós, para que possamos no nosso trabalho ser justo com a justiça de Deus dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, precisamos do Seu governo sobre nossas vidas. Não adianta dizermos o Senhor é o nosso Salvador e esquecer que Ele é o Senhor primeiro. Estamos debaixo de um governo, estamos debaixo de uma palavra, e a verdade é, Senhor, que nós negociamos a nossa vida contigo, negociamos o nosso querer contigo, estamos aonde queremos estar, fazemos o que queremos fazer, vivemos da maneira que queremos viver, e o Senhor olha para nós e diz: olha, você é conhecedor da palavra, você é sábio nisso, mas em obediência você é zero, na maneira de responder você é zero, no discernimento você é zero. Senhor, vai colocando em nossos corações, em nome de Jesus, mais do Teu Espírito, mais do Teu querer. Pai, se os mistérios dos céus estão aqui no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos aprofundar neles, para que possamos trazer paz na nossa casa. E, Senhor, a verdade seja dita: há um mundo perdido, mas que ele anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E aqui estamos nós, Senhor. Precisamos orar com mais autoridade, precisamos buscar com mais autoridades. Senhor, precisamos apresentar frutos a Ti. Que a Tua graça governe sobre nós, Senhor. Essa é a nossa oração. Que a nossa preocupação não esteja nos acontecimentos, com ansiedade, medo e preocupação, mas que o reino esteja começando a partir de nossos corações. E quando nós olhamos isso, a gente se abala sim, mas a maneira que nós responderemos é a maneira como Jesus respondeu à tempestade: acalma-te, acalma-te. Em nome de Jesus, as nossas orações essa manhã são para aquele povo que está lá no Marrocos, Senhor, que estão vivendo atrocidades absurdas,
Senhor, em nome de Jesus, levante homens e mulheres para abençoar, para mandar dinheiro, para ajudar ao máximo possível, Senhor. Que a religião não tome conta ali, Senhor, guerras religiosas, mas o teu querer, a vontade, a paz que excede a todo entendimento. Senhor, também aos que estão no sul, Pai, em nome de Jesus, continue enviando, Pai, homens e mulheres que abençoam, Senhor, e que as nossas orações também estejam para com eles. Senhor, nós queremos orar aqui agora para nós que estamos aqui perto, para as pessoas que estão aqui perto. Existem pessoas que necessitam de uma oração. Pai, nos levanta, nos impulsiona com Teu Espírito para orarmos por eles. Pai, seja vizinho, parente, amigo, Senhor, que em nome de Jesus possamos orar com autoridade no Seu santo nome, orar cheio daquilo que está dentro de nós. Não são as nossas certezas, mas a palavra do Senhor, a quem Cristo ministra nossos corações. Pai, faça o Teu querer sobre eles, Senhor, que eles sejam cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Ah, Deus, precisamos mais de Ti, para que possamos dar aos outros milagres e cura. Precisamos mais intimidade para gerar no outro interesse de saber mais de Cristo. Que o Senhor possa nos impulsionar nessa manhã, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém e amém.